tarde a todos. Muito bom estar de volta aqui com o Cláudio, com a Márcia. Estamos de volta aqui então para falar um pouco sobre o Marte astrológico, né? O Marte mitológico que nos leva ao Marte astrológico. O objetivo é usar a mitologia para abrir um pouco esse Marte, né? Extrair outras possibilidades significativas do Marte no nosso mapa. Então, fazer um percurso aí mítico, né? E um pouco ao mito grego, como Marte era entendido em Roma, como ele foi entendido na Grécia, na Índia, e alguns mitos, se pudermos, alguns mitos que serão abordados, não aqueles como tradicionalmente os astrólogos apresentam, né? Falam, por exemplo, que a conquista do Velocino de Ouro é um mito ariano, e é de fato um mito ariano, mas há outros mitos tão importantes, né, que podemos usar para aprender um pouco mais sobre esse Marte astrológico, né? Primeiro, a relação entre Afrodite e Áres no panteão grego. Afrodite é a Vênus, Áres é o Marte grego, né? Então, no mundo grego, essas duas divindades são consideradas, assim como, até certo ponto, perigosas, mal vistas, no panteão olímpico. Porque o que conhecemos da mitologia grega é aquilo que veio pela religião olímpica dos gregos. Porque é um Marte, é um Áres grego anterior a isto. No período da religião olímpica, quem pontifica é Apolo. Então, vocês vão ver que há uma desvalorização do Marte, do Áres grego. Ele é considerado assim o último dos deuses dentre as 12 divindades olímpicas. Esse conflito se reflete na astrologia, na marcha dos signos de fogo, como temos uma supervalorização do Sol e uma desvalorização de Marte. É muito interessante, o trabalho sujo acaba ficando com o Marte, né? Aquele trabalho braçal. Apolo é a harmonia, é a consciência caminho da espiritualidade. Então fica para Marte, ou para o Áres grego, aquele trabalho sujo, terrível, né? Aquela mão de obra, aquela grossura, que, enfim, aquela mão suja que quem faz suja a mão, né? Apolo não, é limpo, impecável, harmonioso, lindíssimo, ensolarado, né? É o deus da harmonia, da arte. Apolo tem mais de 200 apelidos na mitologia grega, daí a importância dele. Quanto mais apelido tem um deus no mito, mais importante ele é, mais ele interfere. Sabemos que os deuses gregos interferem muito na nossa vida. A religião grega é imanentista, quer dizer, suas divindades atuam na existência, na nossa existência. As religiões que trabalham com a revelação, como o cristianismo, o judaísmo, hinduísmo, elas colocam Deus fora da existência. Os deuses gregos atuam aqui. Então, essas religiões são religiões da transcendência. Deus fica fora, a existência, o bruto fica conosco. Os gregos colocam os deuses aqui. Isso escandaliza um pouco, né, quando nos aproximamos dos mitos, mas essa é a realidade. Então, porque os gregos não podiam admitir que seus deuses não representassem a totalidade da existência. Aquilo que representa um lado bom, um lado sublime, mas também os deuses gregos representam aquilo que é ruim, aquilo que é degradante. Eles também são assim. Por isso eles são tão humanos, né? Talvez os gregos tenham sido tão divinos porque seus deuses foram tão humanos. Mas é uma perspectiva com a qual temos que trabalhar. Então, esse conflito, a Afrodite também, muito mal vista no mundo grego. Afrodite era uma divindade asiática no mundo grego, porque o panteão grego não incorporava divindades, né, que trabalhassem bem com o feminino. As deusas que vão lidar com o feminino na mitologia grega, elas ou são absorvidas, são incorporadas pelas divindades masculinas, ou ficam excluídas, assim colocadas lá no fim, como Afrodite. Afrodite sempre foi, para os deuses gregos, uma oriental. Afrodite é uma grande mãe, né? Ela é o arquétipo oriental que penetra no mundo grego e se heleniza.
não é? Mas os gregos tinham que representar esse lado feminino. Por isso que Afrodite vai acabar lutando sozinha contra as demais divindades, porque ela é a proposta da reciprocidade, da igualdade dentro da relação. Essa proposta gloriosa da Vênus, né? Essa igualdade. Vênus, né? Afrodite no mundo grego é muito interessante. Vejam só, ela amava os poentes e as auroras, porque nesses dois períodos as cores, as luzes e as trevas se misturam. Então Afrodite quer mistura mesmo, não a posse de um pelo outro, como acontece, porque os deuses gregos sempre se unem para incorporar o outro lado com o qual estão se unindo. Toda a crônica é esta. Então Afrodite não era muito bem quista nesse mundo grego, que era um mundo profundamente patriarcal. Zeus, Apolo, todas essas divindades, e Apolo é o grande condutor da política, né, religiosa da antiga Grécia. Ele é o símbolo solar. E essas divindades, Marte, o trabalho sujo, Marte também nunca foi uma divindade, o Ares grego é o nome, Ares, nunca foi uma divindade assim bem aceita também no mundo grego, porque ele tinha um lado assim de transbordamento, de enfurecimento, uma coisa meio escandalosa no período clássico grego, que era todo conhece-te a ti mesmo, nada em excesso, isso é Apolo. E Marte é transbordamento, enfurecimento, tumulto, né? Aquela coisa que ultrapassa a pessoa. O fenômeno da possessão aparece muito no Ares grego. Então esse conflito entre Ares e Apolo no mundo grego, a palavra Ares em grego quer dizer violência, guerra, enfurecimento, tumulto. Aí já temos alguma coisa que pode servir para o nosso Marte astrológico. Às vezes, onde temos um Marte no mapa, nós vamos encontrar guerra, violência, enfurecimento, tumulto. O ponto onde temos Marte é um ponto abrasivo no mapa, sem dúvida nenhuma. É um ponto para onde a nossa energia vai ter que fluir, não é? Para que ali, então, nós dispensemos essa energia. Nunca esquecendo que Marte é um distribuidor da vontade solar. Também isso é fato. Quem tem que comandar é este Sol no mapa, é evidente. Marte distribui. Como Marte estiver, né, vamos ter essa distribuição bem feita ou mal feita. Ficamos aquém ou além da nossa vontade. Suponhamos rapidamente um Sol taurino e um Marte ariano. Prepare-se para você se irritar. Né? Em tese, uma bruta irritação. Marte louco para saltar. E o Sol medindo, avaliando, pesando, fazendo conta, né, para ver se dá. Prepare. E o vice-versa também acontece. Um Sol ariano e um Marte taurino. Esse jogo é muito importante para você começar a perceber quando você diz: e será que isso acontece? Como não, né? Como você trabalha ao contrário do que você pensa decidir. Quando o Marte e o Sol não se encontram bem no mapa, você vai encontrar essa dificuldade de conciliar vontade com ação. Está claro até aqui? Exatamente essa ideia. Essas características de Marte, existe essa palavra grega mainômenos, quer dizer o possesso. Olha onde temos Marte, é o possesso, é o ariano, né? Normalmente a gente diz é um possesso, é um possuído. Agora, o que é que possui o ariano? Vamos ver o que é esse lance. Quem é que vai possuir o ariano? E o ariano possuído, ele fica cego. Outro problema que vai aparecer através de Ares e de Marte, né? Aquela cegueira da razão. O problema, nós sabemos que Ares governa a visão. Olha um dado importante aí. Possuídos não enxergamos. Desculpe, fiquei louco, né? E parti para cima. Então, dentro dessa perspectiva, é que nós vamos encontrar um problema já aí no mito, né, que pode iluminar um pouco essa relação entre cegueira e os fenômenos de possessão. Esse enfurecimento. Possuídos, respiramos mal. Olha aí, prejudicamos Gêmeos, Mercúrio. Quem fica possuído, né, respira mal, evidentemente. As narinas inflam, o peito arfa e sai da frente, que vem com tudo. Exatamente.
essa possessão é o cavalo, que nasce na casa anterior. Quem cria cavalos na mitologia é Hípios, Netuno. Netuno tem o nome de Hípios na mitologia, é o Poseidon grego. E Hípios é o gerador de cavalos. E cavalos são símbolos do psiquismo inconsciente. Então, tomado por pressões inconscientes, o ariano vai com tudo, vai de cabeça, evidentemente. E essa é mais uma lição fantástica da astrologia, uma casa engatada na outra. Casa 12 ruim, cuidado, ascendente complicado. Evidente, tá claro? Ascendente complicado, 2 complicada. Doidão no ascendente, dinheiro é um desastre. Entendeu essa relação? 7 ruim, 8 complicadíssima. Onde está o dinheiro? Já foi. Aquilo que a gente tinha no banco, sumiu. Exatamente, 7 a 7 a 8 engatadas. A 4 e a 5 engatadas. Família complicada, maus frutos. Na 5. Vocês vejam a sabedoria desse... O zodíaco foi o maior símbolo já criado pelo homem, pelo ser humano. É um símbolo cheio de símbolos, né? Que pode ser lido em várias direções. Então, casa 10 complicada, ele vai, por exemplo, ser mal visto no clube, pode perder amigos, se aprontou na 10. Palco mundano, né? E assim por diante. Então, e é sábio, você pode ler em todos os sentidos. Você pode pegar, por exemplo, a 3 e a 7. A 7 é a quinta da 3. Para ter contrato, para ter acordo, é preciso um bom papo. Bom papo é na 3. Um bom papo na 3 cria frutos na 7. Está claro isso? E se você... E também você pode ler ao contrário, né? Existe uma regra fantástica de Morin, que ele diz, quando a casa oposta está vazia, não tem planeta, ou o regente está fora, a casa que está diante dessa vai afetar muito aquela casa. Está claro? 5, 11. Por exemplo, um Saturno na 5, nada na 11, nenhum planeta na 11, nenhum planeta na 11, o regente está por aí, está fora. O que é que acontece? Esse Saturno vai atacar a 11. Pouca atividade lúdica, pouca brincadeira, pouco divertimento, falta de amigos lá em cima. Entenderam a relação? Qualquer sentido que você pegue, você vai encontrar relações. Qualquer sentido. Esta é uma das... E muito astrólogo passa por cima desse negócio. Casa vazia, sem planeta, regente fora, a casa que lhe é oposta vai atuar profundamente na direção dela. É uma ideia. Aqui também, então, o Marte também ele recebe, o Áries grego recebe o nome de Mainômenos, o possesso. Né? Havia um jogador aqui no Brasil que ele tinha um apelido de possesso, né? Lembram? Os mais jovens não lembram, né? Era o Amarildo. Era o possesso, né? Era um negócio assim, muito Marte. Bom, o aspecto físico do deus Áries. Gigantesco, enorme, esplêndido fisicamente, armado sempre, evidente, lança, espada, etc. Combatia a pé ou a cavalo. Né? Figura assim, esplêndida fisicamente. Marte tinha o seu habitat natural quando não guerreava. Áries, o Áries grego, ele vivia na Trácia. A Trácia é o norte da Grécia. É uma região selvagem de cavalos. E uma região habitada por tribos guerreiras. Tribos que, por qualquer razão, não é, perdem o limite, danças esquisitas, não é, umas cadências absurdas, não é, uma gente que parece ser possuída por alguma coisa, e este algo os faz, assim, perder controle com facilidade. É uma gente que até hoje dá trabalho. O grego sempre tem as ameaças vindas do norte. Tudo que ameaçou o mundo grego, a civilização grega, sempre veio do norte. Os ventos ruins vêm do norte. Bóreas, o deus vento, que vem do norte. E até hoje, essa confusão dos Balcãs, Iugoslávia, Macedônia, é essa gente. Essa era a região natural do Áries grego. Ele vivia recolhido lá, uma região de povos e de tribos guerreiras que adoravam cavalos. Olha aí, cavalos. Criavam cavalos, né?
uma região tremenda. E aparece o deus Poseidon, ou Poseidon, como queiram, que na mitologia grega vai ser o gerador de cavalos, com o nome de Hípios. Cavalo, simbolizando sempre, nos mitos, nas histórias, não é? A pressão, o psiquismo inconsciente. Eu sempre já citei aqui uma vez, essa ideia do cavalo ligado ao inconsciente está em palavras, por exemplo, como o francês tem cauchemar. Cauchemar quer dizer pesadelo, e traduzindo quer dizer opressão noturna do cavalo. Cauchemar em francês, pesadelo. Em inglês, nightmare é a mesma coisa. São ideias com as quais vamos trabalhando, iluminando um pouco a nossa interpretação. O séquito do deus Ares, né? Ares tinha um séquito, a curriola dele, o grupo dele. Vivia no seu carro, combatendo com um grupo. Todo deus que se preza tem um séquito. Ares tinha, por exemplo, como séquito a Eris, a deusa da discórdia, a deusa da disputa, deusa que só criava casos. Onde temos Marte no mapa, temos aí um ponto de criação do caso. Marte na 4, né? Prepare-se. O que é que você diz? Continua com a família, se afasta? Você vai ter que decidir como é que vai fazer. Ficar, insistir, às vezes dá problemas. Então, onde temos Marte? Marte na 3ª, né? Cria caso na rua, no trânsito. Sem dúvida. Marte na 7, olha aí, belo problema. Então, nós vamos tendo esses... Né? A gente vai, onde a gente tem Marte no mapa, você tem um ponto ali de discórdia, você pode ter, sem dúvida nenhuma. O signo vai dizer como se fará essa discórdia. E a casa, os assuntos que vão ser objeto da discussão, da discórdia, né, do problema. Marte na 8. Não é? Se ficarmos só com a discórdia, podemos ter discussão sobre bens possuídos em comum. Não é? Mas também podemos ter morte heróica com Marte na 8. Né? O cara quer dar uma de herói, não podia dar. Ele precisa ver como é que está o Marte para não enfrentar assim, mas de qualquer jeito a morte na 8. O Sol na 8, por exemplo, pode dar posteridade. O cara lembrado depois da morte. Agora, por favor, quem tem Sol na 8 não arrisque. Né? Então a gente precisa trabalhar com isso. Então há um ponto de discórdia. E a gente puxa esses significados, vai tentando trazê-los para esse Marte astrológico. As deusas Queres. As Queres são divindades que trabalham na direção do mundo infernal. São divindades que aparecem no final das batalhas. Elas se associam ao mundo guerreiro. Elas, por exemplo, acabam por liquidar aqueles moribundos, aqueles destroços finais das batalhas. As Queres, então elas abastecem o inferno, não é? Da palavra Queres veio carie, caruncho, podridão. Elas lidam com a podridão, as Caries, as Queres. E é interessante que no mundo grego se homenageava o deus Ares, né? Com cavalos e abutres. Os cães e os abutres. Os cães no final das batalhas, né? Aqueles cães famintos que no final da batalha vão destruir os corpos, e os abutres também. O cão e o abutre estão ligados ao deus Ares na mitologia. Então, um ponto onde você pode ter esse tipo de destruição, onde você tem Marte, né? Então, mais um dado aí que podemos considerar como isto pode ser atraído para a astrologia. O deus Ares tinha 2 filhos, Deimos e Phobos. Eram filhos deles. O terror e o pavor. Também 2 pontos, um Marte astrológico pode criar o terror, né? Por onde passa. Dependendo de aspectos e posições. E Enio, que é uma deusa guerreira. É o feminino de Ares, assim, uma figura terrível. Ela tem um nome, um apelido, ela é a devastadora. Por onde ela passa, ela devasta. E de repente você topa com um Ares desse tipo no mapa, né?
Outras coisas interessantes, os filhos de Ares, né? Tem muitos. Ele tem uma filha chamada Harmonia, que é filha da harmonia. O que é? Fica entre a guerra e a paz. Olha aí, harmonia. Essa filha, Ares, teve com Afrodite. Afrodite a paz e Ares a guerra. A filha que eles tiveram chama-se Harmonia. Tiveram também Phobos e Deimos, não é? E ele teve também como filho Diomedes Trácio. Esse Diomedes Trácio aparece no primeiro trabalho de Hércules. Ele tinha uma característica, ele criava éguas que geravam cavalos antropófagos, que se alimentavam de carne humana. Isso aí é o tema de Ares, é o primeiro trabalho de Hércules. Hércules vai à Trácia, não é, destruir as éguas que geravam cavalos assassinos. Isto é, égua que gera cavalo assassino. Ideias, matrizes que geram cavalos que vão nos destruir. Descontroles arianos que nos destroem. E o mito vai embora. É o primeiro trabalho de Hércules. É um trabalho interessante. Ele vai com um amigo, o amigo se descuida, vai ter que repetir, erra, se engana. Todo aquele negócio que o ariano bate na cabeça, bate outra, até aprender, e às vezes não aprende. O primeiro trabalho de Hércules é o trabalho que diz respeito ao signo de Áries. E então ele vai destruir as éguas geradoras de cavalos assassinos. Isto é, descontroles, matrizes, as éguas que geram cavalos que se alimentam de carne humana, que acabam nos destruindo, se não dominamos esses cavalos. É o grande problema do ariano, é dominar a energia. Porque Áries, o signo de Áries é uma energia a ser. Áries ainda não é. O ariano ainda é um a ser. Então é uma energia que precisa ser sempre controlada, sempre contida. Esse é o dado. Esse filho dele é terrível. Nós temos outros, Flégias. Esse Flégias, um filho de Áres, ele é o avô dos centauros. E os centauros na mitologia grega são seres que sempre trazem para nós uma ameaça da vida instintiva. Vocês sabem que o centauro é metade homem e metade cavalo. A parte humana devendo controlar a parte animal. Mas os centauros, com exceção do centauro único da mitologia, que é o mestre dos heróis, que é Quiron, né? Os outros centauros são altamente perigosos, porque o centauro no mito, e eles são parentes, são bisnetos de Ares na mitologia, o pai, o avô e o pai dos centauros são seres absurdamente descontrolados. Os centauros simbolizam sempre a ameaça da vida instintiva sobre a vida racional. Por qualquer coisa, o centauro explode e toma o comando e se sobrepõe à atividade racional. Então, é o animal que mora em nós. Esse animal que por qualquer coisa nos ameaça. E o centauro, por exemplo, se alimentava de carne humana, vivia em bandos, era barulhento, era agressivo. Está cheio de centauro por aí, como eu digo, né? Para o carro em fila dupla, não dá bola, invade o seu espaço, não dá a mínima. O centauro, então, é essa besta que sobe em nós e causa muita destruição. Quando não incomoda, né? Buzina, essa coisa agressiva. O centauro, ele simboliza, então, a ameaça da vida instintiva. Um copo a mais, o centauro aparece. Então, ele se alimenta de carne humana. Ele é briguento, ele é encrenqueiro. Ele vive em bandos. Pegue um centauro, tudo bem, mais ou menos. Ponha 4, 5, sai de perto. Já vem grossura, já vem barulho, já vem agressão, tudo isso. O centauro está ligado a Áres na mitologia grega, a Marte. Ameaça da vida instintiva. Essa vida instintiva é importante, hein? Não podemos matá-la, como querem certas doutrinas espiritualizantes aí. Podemos matar o animal na gente. Matou o animal, você morreu. Ele tem que ser mais ou menos controlado. Sem ele não há virada de vida. Sem ele você não muda. Você apenas analisa, né? Sem ele você precisa convocar essa besta para mudar de vida. É ele quem põe você no caminho. Ele é o tesão, ele é o aguilhão,
Ele é esse impulso que traz você para fazer as coisas, para mudar realmente. Então é muito importante essa história. Temos esse Cicno, que era um monstro, né? Agressivo, tremendo. Né? São figuras, é um gigante, por exemplo, que paga, todo mundo que passava por onde ele vivia tinha que pagar pedágio. Né? Marte tem muito disso. Na casa onde você tem Marte, de repente você precisa pagar um preço caro ali onde você tem Marte, astrológico. Não dá para nós descermos a certos detalhes, projetar um mapa para ver onde temos o Marte Cicno, o Marte que trabalha dentro dessa perspectiva. Fica aí a pista para quem quiser se aprofundar. Os amores de Ares na mitologia grega, né? Ares teve um grande amor a Afrodite. Só que ele entra na relação com Afrodite como amante. Então Marte no mapa é o amante. Em temas femininos, pode ser a motivação da escolha feminina. Isso é importante. Muitas mulheres escolhem homens, figuras masculinas, através de Marte. Então Marte, né, pode motivar a escolha feminina. Não tem nada a ver com a casa 7, é outra coisa. E também não tem nada a ver com Vênus, que é outra coisa. Então, às vezes, a gente tem que olhar Marte, Vênus e casa 7 para tentar entender um pouco essas coisas. Às vezes a escolha fica só em Marte e Vênus pode ficar insatisfeita, a Vênus do mapa. Ou nós atendemos Vênus e Marte e trazemos insatisfação para a casa 7. Então, tudo isso temos que analisar. Marte no mapa, em termos femininos, pode ser escolha. Marte em touro. Então, um homem que, não, esse lado taurino, o sujeito, ela vai vê-lo como um Marte em touro. Escolhe o masculino através desse Marte em touro. Casa 7 pode ser outra completamente diferente. Então, pode trazer segurança, mas pode trazer complicação para a casa 7. Desatendida, tá claro? E uma Vênus insatisfeita. Pode ser uma Vênus, por exemplo. Você pode ter segurança através do homem escolhido, mas, por exemplo, uma Vênus aquariana pode querer muita brincadeira, muita diversão, etc. Como é que fica? Esses jogos têm que ser vistos. Esse jogo entre tudo isso tem que ser avaliado. Agora, quando Marte se relaciona com Afrodite, Ares, ele estava unido a Hefesto. Hefesto é o deus da metalurgia, das forjas, né? Deus que produz riquezas pelo fogo. E eu acho que Hefesto é o patrono dos homens ricos e feios, que têm mulheres bonitas na mitologia, sem dúvida nenhuma. Hefesto, descuidando-se dos seus deveres conjugais, não é? Hefesto era um industrial, está nas suas forjas, vivia nas ilhas vulcânicas, né? Hefesto se descuida de Vênus, belíssima, porque é evidente. E descuidando-se dos seus deveres conjugais, Afrodite vai, né, procurar um parceiro, né, competente. E esse parceiro competente, esplêndido fisicamente, é Ares, sem dúvida nenhuma. Quem suaviza o fogo é a água. Afrodite suaviza Ares, Marte. Então é uma ideia. Marte é o amante no mapa. Pode ser, né, pode indicar o amante no mapa. Afrodite teve uma grande paixão, Adonis. O maior amor de Afrodite, Adonis, um deus asiático. Adonis vivia com Afrodite e Adonis resolve caçar javalis. Afrodite o adverte: cuidado, caçar javali é perigoso. O javali ataca Adonis e o mata. Agonizando, Adonis grita, Afrodite o socorre, e ao socorrer ela pisa nos espinhos e ela vai tingir as rosas de vermelho, porque as rosas até então eram brancas. Por isso rosas vermelhas são rosas de amor. Daí para frente. A rosa vermelha nasceu aí. O sangue de Afrodite as tingiu. Adonis agoniza, morre, Afrodite canta o seu lamento, e muito bonito o lamento de Afrodite. A morte de Adonis é a morte da vegetação. A vegetação que morre, não é, que vai se renovar. É o período do outono e do inverno. Então Afrodite diz: olha,
Você morre, meu Adonis, mas eu fico aqui esperando a sua volta. E quando você voltar, eu vou pôr a minha melhor roupa, vou me pintar, pôr as melhores joias, a roupa mais bonita, e vou esperar o seu retorno, a primavera. Então ela vai aguardar a volta de Adonis, que é a primavera, né? O esplendor da vegetação volta. Afrodite se recolhe durante o outono e o inverno, evidente. E para celebrar esse amor, Afrodite pede que os deuses transformem Adonis numa flor, para que isso fique perpetuado. E os deuses transformam Adonis na anêmona. Anêmona em grego é vento. Então, a flor belíssima, anêmona, né? Mas uma flor precária, de beleza precária. Qualquer ventinho arranca as pétalas de uma anêmona. Então, exatamente, o que se representa aqui é a precariedade da beleza humana, dessa beleza da vegetação, essa coisa que morre e que renasce. Então, a anêmona é símbolo dessas coisas belas, mas que tem que morrer, tem que passar para renascer. É próprio. Então, a Afrodite esperará Hefesto. Javali é o Ares. Ares toma a forma de um javali para destruir. Então, é o amante que se vinga. Cuidado. Marte também no mapa pode ser o javali. Cuidado que o javali vem. Você pode encontrar um javali no mapa onde você tem o planeta Marte. Lembre-se da historinha de Adonis e Afrodite, né? Então, o culto de Ares era pobre na Grécia, sem dúvida nenhuma. Um culto muito pobre, porque o grego, dentro do mundo olímpico, ele não transava bem, não trabalhava bem com essa energia de Ares. Ele era brutal, agressivo, se dava mal com todo mundo, não teve um nascimento muito claro. Olha aí o problema da quadratura natural do ascendente ariano com a quarta e com o meio do céu, para não dizer com a oposição da 7. O ariano tem uma dificuldade de assumir comandos, casa 10, e assumir a família, casa 4. Ares, dizia-se que Ares não teve um nascimento, digamos assim, normal. Zeus, tendo se unido a uma deusa e daí dessa união ter saído Palas Atena, a deusa Hera, como vingança por Zeus ter tido essa ligação extraconjugal, essa deusa disse que uma das hipóteses sobre o nascimento de Ares é que Hera o teria parido sozinha, né? A deusa Flora, chamada entre os gregos de Clóris, teria dado enfim, hoje está na moda, como é dessas coisas das flores aí, um floral, né? A deusa Flora tinha dado um floral essa foi a conversa que ela contou para Zeus, né? Que ela, com esse floral, ela engravidou e deu à luz ao deus Ares, né? Então, essa é uma das histórias que ela conta, um floral, etc. Nunca se sabe bem essa história do nascimento de Ares. Convívio difícil com o pai, muito complicado o convívio dele com o pai, e muita dificuldade com a vida familiar, né? Isso é normal. Culto pobre, relações dificílimas com Palas Atena. Palas Atena, aliás, na mitologia romana e na astrologia romana, Palas Atena dividia a regência do signo de Áries com Marte. Marcus Manilius, um grande astrólogo romano, não é, do início da nossa era cristã, ele desenvolveu muito essa ideia de que a tutela do signo de Áries estava dividida, que Palas Atena é uma divindade ariana. É só ler direitinho como ela descreve. Palas parece uma divindade que controla com a razão a força, e esse é o atrito que ela tem com Áries. Áries é a força, Palas é a força guiada pela razão, mas não é bem assim, não. A nossa Palas Atena da mitologia é muito irritada, muito complicada, e tem um lado profundamente masculino, como nós vemos, sempre armada, encoraçada, né? Tanto é que é um arquétipo hoje que caminha na direção do lesbianismo, né? Palas Atena. Então, esse componente masculino muito agressivo no feminino.
como eu digo brincando às vezes, principalmente se vem numa Cherokee preta, blindada e falando no celular. Sai de perto. Que vem bala por aí. São terríveis, né? Então é um dado importante. O nascimento partenogênico pariu sozinha Ares? Uma bruta interrogação, nunca se sabe bem. Zeus nunca assumiu esse filho direito. Sempre porque ele desconfiava que Hera tinha tido esse filho. A complicação, esses conflitos entre 4, 10 e ascendente, muito claros no mito, né? 2 mitos gregos importantes, Aquiles e os Argonautas, nos lembram essa história do deus Ares. Jasão, guerreiro, condutor, né, da nau dos Argonautas, que vai buscar o velocino de ouro, que é a pele de um carneiro, que representa o signo de Áries. O carneiro pela inocência e o velocino, né, o ouro, né, pela grandeza. Então, o mito dos Argonautas, ele fala dessas aspirações que a razão julga impossível. Essa aspiração que a razão julga impossível. Então, essa aventura que comanda a nossa vida. O mito dos Argonautas fala muito disso. Até alguma coisa muito inocente, esse empreendimento dos Argonautas. E o ariano tem muito disso. Não vai, não dá, mas ele ousa. Então, esta ousadia que faz parte, o mito dos Argonautas fala desta ousadia, desta coisa, a razão às vezes não pode acreditar que vai dar certo. E o ariano, apesar de tudo, acaba dando certo, quando ele ousa. Então, é um mito, e o mito se desdobra, não é? Jasão, por exemplo, é um herói ariano, tipicamente ariano, e ele vai fazer uma conquista por meios inadequados. É outro problema de Marte, não é? Ele força a conquista. Jasão é o símbolo do ariano que usa meios inadequados. Ele vence, mas a cobrança vem mais adiante. Quem ajuda Jasão é Medeia, que trai a pátria para ajudar Jasão. Trocam juras eternas de amor. Só que Jasão apronta. Não é? Volta para a Grécia com Medeia e dispensa Medeia, porque ele é convidado por um rei para se tornar seu genro. Arruma um jeito de exilar Medeia. E Medeia vem com tudo e promove uma destruição, enlouquece, mata, incendeia, faz tudo. Então, a síndrome de Medeia aparece no eixo Áries-Libra. No eixo Libra, nós encontramos hoje na moderna astrologia um asteroide que, burramente, astrólogos chamam de Juno, mas o nome é Hera, com H. Hera é o nome grego, Juno é o nome. Fizeram uma mistura desgraçada entre divindades romanas e gregas. Temos que adotar o nome grego. Então, no eixo Áries-Libra, nós encontramos, por exemplo, hoje, corregentes de Libra, nós encontramos, moderna astrologia, não é? Coloca 2 asteroides ali. Um é Hera, é o lado oficial de Libra, é o casamento oficial, é o libriano que quer a oficialidade, quer toda aquela pompa e circunstância da casa 7. E o lado combativo da casa 7 é Palas Athena hoje. É um asteroide que torna-se corregente da 7ª e, consequentemente, do signo de Libra. Então, nós vamos encontrar no eixo Áries-Libra hoje a síndrome de Medeia, através do asteroide Hera. Então, mulheres que investem tudo no casamento, investem tudo na 7ª casa. Hera, deusa imperial, primeira mulher de Zeus. Porém, mulheres que, investindo tudo e traídas por Jasão, no caso, o ariano, né, possuídas, tomadas pela síndrome de Medeia, vão promover uma destruição terrível, sem igual. Cuidado, Libra destrói também. A síndrome de Medeia atinge, né, este eixo assim terrivelmente. Medeia é uma figura tremenda. Como eu disse, quem nasceu para Niceia nunca chega a Medeia, né? Sem dúvida. Mas Medeia é uma figura terrível. E ela entra na mitologia nesse eixo Áries-Libra, sem dúvida nenhuma. Negócio muito complicado. Mas o nosso deus Áries não era só
força bruta, violência, possessão, cegueira da razão. Ele era também o vingador entre os gregos, o deus dos juramentos, e ele era a espada da lei. A deusa Tênis, na mitologia grega, ela sobrevive hoje na 7ª casa. E exatamente, a espada tem que vir junto com a balança. Tênis é a deusa das leis imprescritíveis, universais, irrevogáveis. 7ª, Libra. Não é o que Tênis proclama, não se contraria. Pondo em risco todos, se contrariamos. Então essa ideia é a balança. Agora, Tênis precisa da espada. E a espada de Tênis na mitologia grega exatamente é a do deus Ares. Mais uma vez aparece o problema da atividade suja, atividade braçal de Marte, do Ares grego na mitologia. Essa supervalorização apolínea em detrimento. Apolo, por exemplo, é o deus das aventuras colonialistas. Hoje Apolo é representado por uma tecnologia de ponta. Apolo é o grande deus da tecnologia. Esse lado braçal caiu. Hoje não precisamos, por exemplo, invadir militarmente um país para conquistá-lo. A gente põe a internet lá dentro, a gente põe as nets internacionais, a gente vai fazendo tudo isso. É muito tranquilo comandar um país assim. Esse projeto está implantado já. Faz parte de um projeto que está em andamento. Tá certo? Então percebeu, hoje não precisamos. Antigamente mandavam exércitos. Ainda há algumas saídas militares. Marte ainda atua. Né? Mas hoje não precisamos mais disso. Basta, antigamente mandavam marines, porta-aviões. Depois mandávamos Michael Jackson, Madonas, etc. Agora nem precisa mais disso. A gente põe a internet, faz a cabeça de todo mundo. Mais fácil. E pagamos. Então, esse é o sistema de mercado, né? Então, Marte em Roma, rapidamente. Em Roma, Marte é supervalorizado. Se na Grécia Ares era desvalorizado, por ser um deus, né, meio sujo, meio braçal, sempre em conflito com seus pais, sempre em atrito com pai, mãe, 4ª e 10ª, né, difícil lidar com a 7ª também, difícil se unir. Marte era força bruta, tumulto, agressão, guerra. O Homero, poeta grego, ele usava essa palavra. Fazer um Ares era fazer uma confusão. A palavra Ares, em grego, acabou por traduzir essa ideia de confusão, tumulto, criar caso. E de repente o seu Marte no mapa é um criador de casos. Em Roma, Marte, ele fica atuando pelo sistema, mais valorizado do que Júpiter, que é o Zeus dos romanos. Marte, se Apolo na Grécia era o grande condutor da política olímpica, aqui em Roma, Marte será o executor, né, da política romana. Os exércitos romanos são indiscutivelmente competentíssimos, né? Então nós vamos encontrar. E em Marte, em Roma, ele se une a uma deusa, Ana Terena. Essa Ana Terena é o ano. É uma deusa que aparece em toda a primavera. Ana quer dizer círculo e Terena, eterno. Então é o recomeçar eterno. Marte em Roma também vai ser o deus da primavera. Porque na primavera não só temos o impulso renovador, né, anual, mas também é o período em que batizamos as armas, porque a temporada de guerra se inicia na primavera, porque no inverno ninguém lutava. Então Marte também vai se unir tanto como o impulso primaveril, como também pela reativação das atividades guerreiras. E ele expulsa o ano velho, que os romanos chamavam de Mamúrio. É o deus novo, é o deus da renovação. E ele vai lembrar muito esse Marte, que trabalha com impulso, com exteriorização dinâmica de energias. Esse Marte, né, primaveril, protetor da agricultura e das colheitas, uma missão que os romanos atribuíam ao deus Marte. Os exércitos não só iam, né, batalhar, iam guerrear, mas também protegiam colheitas, função de Marte. Os romanos davam essa atribuição ao deus Marte. Deus da juventude que abandonava a casa paterna, nas grandes aventuras, né, dessa
esse tentar a vida, o patrono dessa juventude que ousava era Marte. Então é interessante, para os romanos vida e morte dependiam dele. Não é à toa que a astrologia romana era muito boa. E Marte tanto governa Áries como Escorpião. O começo e o fim dependem dele. Adorado como lança, por isso que o cidadão romano se chama Quirites. Quirino quer dizer é o homem da lança. Essa ideia é importante, a lança. Gravidos é o nome dele, quando ele anda a passos largos, aquele que caminha rapidamente. Então a rapidez marciana, essas coisas vão sendo trazidas, carreadas para a nossa visão mítica. Um pouquinho desse Marte védico, né? O Marte, na astrologia, no início, os livros sagrados dos hindus, os Vedas, eles falam muito dessa divindade, né? E o Marte, na Índia védica, ele tem o nome de Neta, ele é um militar, ele é a brasa queimando, o não nascido, e ele tem o nome de Kartikeya, o Skanda, como deus da guerra. E os hindus traduzem isso. Ele é força, ele é vermelho, ele é ígneo, ele é macho, ele é cruel, ambicioso, atleta e é o criador do karma. Hoje se falou aqui em karma como coisa que devemos assumir. Ao contrário, karma não é o que assumimos, é o que criamos. Então o Ocidente faz muita confusão entre karma e dharma. Marte é o criador do karma, agindo eu crio. Agora, o que vem chama-se dharma. Dharma é o que eu tenho que sustentar em função do que eu fiz. Esta é a ideia. Aqui a gente usa muito karma no sentido contrário, no sentido que não é o correto. É meu karma carregar isso. Não, seu karma não é carregar nada. Karma é o que você fez. Ponto final. O verbo que está aí por trás da palavra karma, quer dizer, dentro da palavra karma tem um verbo que significa agir, fazer. Então karma não é o que eu tenho que assumir. Karma é o que eu faço, o que eu fiz. Então Marte, o Marte no mapa, como os hindus colocam, ele é o criador, ele cria, ele gera, né? Pela ação ele vai gerar uma consequência. Então karma quando ele faz, né? Então ele é o criador do karma, ele cria a ação que vai gerar uma consequência que se chama dharma. A palavra dharma traduz a ideia de sustentar, aguentar, fez, aguente. Então, onde você tem Marte no mapa, e os hindus colocam esse ponto marciano no mapa na cauda do dragão, hein? Muita gente na astrologia ocidental vê o eixo cabeça e cauda do dragão como um eixo jupiteriano. Já ouvi falar, já li. E para os hindus não é esse. Os hindus colocam na cabeça do dragão, Rahu é um ponto saturnino, e na cauda do dragão um ponto marciano. Mais ou menos assim. Atenção lá, responsabilidade é onde você tem a cabeça. Agora, não se descuide do rabo do dragão. Às vezes você está se preocupando com Saturno lá em cima e leva uma lambada da cauda do dragão. Então você tem que agir em todo o eixo, responsável lá, mas não se descuidar daqui. Porque às vezes sua energia fica deslocada para a cauda, fiscalizando a calma, e você se descuida das responsabilidades da cabeça. Então o eixo é profundamente saturnino e marciano para os hindus, Rahu e Ketu. São pontos astrológicos que têm dignidade planetária para eles. Mais um ponto marciano no mapa. Por isso que na astrologia médica a gente usa o mapa que começa pelo nó sul, né? O ascendente passa a ser o nó sul e dividimos o mapa, né, na astrologia médica por casas iguais a partir da cauda do dragão. É um mapa auxiliar para diagnosticar coisas em astrologia médica, muito importante. Quando você usa esse mapa para clarear algumas coisas, um ponto marciano, que nos remete à ideia de ascendente. Então, o signo de Áries, a busca do grau. O tema do grau é delirante no Ocidente. 1000 interpretações. Mas o tema do grau é a cavalaria. Cavalaria na era de Peixes. É um tema céltico, né? E traduzindo, resumindo muito simplesmente, os cavaleiros de Arthur que vão buscar o grau.
Arthur, se você começa a usar tudo aquilo que está associado em termos de grau, não é? A busca, os mitos, celtas, cristãos, gregos, etc., que se unem em torno da quarta, da quinta casa e da a necessidade de fixar aquela energia em termos de um ego, isto é, a passagem da quarta para a quinta casa, este eu que vem vindo, né, ele tem que passar obrigatoriamente pela quarta casa. E esta quarta casa tem a ver com Arturos. Arthur é o eu que virá. A palavra Arturos é a estrela alfa da constelação do pastor, que é o guardião da grande ursa. Eu acho muito importante a gente pegar um pouco na astrologia essas histórias das constelações. Por exemplo, em torno da quarta casa nós encontramos a ursa maior, a ursa menor, nós encontramos a constelação do cão, todas essas, a constelação da grande ursa pega praticamente todo o segundo quadrante, vai de Câncer a Virgo. É uma constelação enorme que pega toda aquela faixa do mapa. Não é? E a ursa, como nós sabemos, a quarta casa, a lua, a Artemis, vem de, a palavra grega Artemis, a deusa lunar, ela vem de urso. A palavra Artemis vem de Artus, urso, e Artus é Arthur. Arthur é o eu que virá. Agora, o teste para Arthur é a quarta casa. Nasce um eu ou não nasce? Então a quarta casa é o grande teste. Arthur é o sol que virá ou não virá. Isto é, o eu que vem ou não vem. Passagem da quarta para a quinta. É um mito que pega o tema da cavalaria, profundamente ariano, né, e o joga na evolução dos signos de fogo. Este eu, este Arthur que virá, é o que vem libertar os povos celtas. É a conquista de um eu, quer dizer, a passagem pela quarta. Então, essa ideia da quarta casa é importante. Nós vamos pegar também a história do cão, as constelações do cão maior e cão menor, que estão todas aqui. A do cão que faz, a do cão maior faz a passagem de 0 de Câncer para 0 de Leão. E nós vamos encontrar dentro da constelação do cão a estrela Sírius, que é o objeto mais luminoso do céu. Sírius, como nós sabemos, simboliza também esse eu que virá. A passagem pela quarta casa. Ou você, quanta gente diz que a morte está na oitava. Eu acho que a morte começa na quarta. Nessas pressões aquarianas dos tempos modernos, a quarta casa eu vejo como, segundo a terminologia do Mohan, parcialmente maléfica. Parcialmente maléfica porque as pessoas podem morrer, né, pressionadas por atavismos, hereditariedade, hábitos. E no tempo aquariano, a quarta casa complica. Ela pede compromissos, né, sérios com o passado, origens, gruta, útero, tudo isso. Então essa passagem da quarta para a quinta, ela vem, né, trazendo este lado ariano. Esse é o grande teste para ver se você vai para a quinta, isto é, assume o eu, por isso 4 mais 1. 4 é o número da materialidade, 5 é a matéria iluminada pelo espírito, o 1 iluminando a matéria. Então é o grande teste, é um dos mitos que pode ser analisado. Por isso que os antigos povos celtas chamavam, né, a ursa maior de o carro de Arthur. Perfeito isso em termos astrológicos. É o carro que nós temos, no qual temos que subir para passar. Você não pode destruir a quarta casa. Você tem que carregar a quarta casa com você. Não pode ficar preso. Ficou preso, morreu. Quarta casa. Não esqueçam que na mitologia grega, quem cria o escorpião é Artemis, deusa grega. A deusa da quarta casa é quem cria o escorpião na mitologia. Um aracnídeo que vai destruir o gigante Orion. Por isso Orion e o escorpião estão amarrados no céu. Por isso que quando a constelação de Orion sobe durante a noite, à medida que ele brilha, Orion é uma constelação lindíssima, né? Gigante, maravilhoso. Porém, à medida que a noite avança, a garra do escorpião vai subindo. E vai pegar o calcanhar de Orion. E Orion empalidece. O escorpião é quem destrói Orion. Isto é, todos aqueles que se fixam serão destruídos pelo escorpião. Escorpião é a destruição criada pela lua. Olha aí a morte na quarta casa. Quanta gente morre na quarta casa, vitimado por hábitos, pressões inconscientes, né?
essa coisa herdada, essas heranças todas, né? Quarta casa terrível, mãe mata, sem dúvida nenhuma. Disse eu que a tutela de Ares estava dividida entre os romanos, na astrologia romana, entre Marte e Palas Atena. Remeto vocês, poderíamos aqui citar algumas passagens interessantes de Marcos Manilius, astrólogo, poeta importante do início da nossa era. Ele justifica muito bem e bate muito. Por isso que hoje, né, colocamos esse asteroide hoje como um corregente, Palas como um corregente, o lado ariano da sétima casa. Lembrava eu, né, de nações arianas. Falei aí, tem um tópico no qual eu falo de nações arianas. Então, onde temos nações arianas, temos um Marte muito ativo. Eu queria botar o mapa dos Estados Unidos aqui, do USA, né? Aqui vocês veem, discute-se o horário, mas o ascendente ariano, o ascendente americano, que me parece mais correto é o que fica em torno de 9 graus de Gêmeos. Há alguns astrólogos que colocam, é 4 de julho de 1776, Filadélfia, né? Essa é a data do nascimento, as 13 colônias. E nós encontramos então, veja bem, um poderoso Marte, não é? O ascendente geminiano enquadrado. Os Estados Unidos, um país tremendamente geminiano, cheio de dualidade, norte-sul, leste-oeste, branco-negro, etc. Dualidade, né? E esse Marte e Urano enquadrando o ascendente. Uma violência que se ela tem um caráter interno e externo. Marte e Urano enquadrando o ascendente dá um país tremendamente belicoso. E uma guerra tecnológica muito interessante. É um dos exemplos de Marte. Agora, lembre-se que o Brasil tem Marte lá em cima em Escorpião. Só que o meio do céu do Brasil, Marte está pressionando o meio do céu, que é o governo, a presidência. O ascendente em astrologia mundial, como nós sabemos, é o perfil da nação, perfil público da nação. Então, um país tremendamente violento. E é muito interessante quando a gente faz umas progressões. Quando a gente botou Saturno em Sagitário, houve um conflito entre os Estados Unidos e os mísseis que estavam em Cuba, quando Nikita Khrushchev colocou os mísseis americanos. Foi exatamente quando Saturno, né, fez uma oposição a este ascendente americano. Negócio que amarrou bem o ascendente em torno de 9, 10 graus por aí, o ascendente americano. Então estudamos as nações em astrologia mundial, as nações marcianas. Por exemplo, há estudos competentíssimos sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre o nazismo, sobre o militarismo japonês, todo ele de caráter ariano. Apenas dando pistas aí para a gente poder trabalhar isso. Chegando ao final, né? Vamos chegando ao fim, trazendo algumas outras marcianas, né, em mito. Outra coisa, Marte também, o Ares grego, tem relações com deuses que simbolizam a força bruta da natureza, essa força instintiva. Divindades da natureza, como Pan, Sátiros, Príapo, Aristeu, todos eles com características profundamente arianas, isto é, do deus Ares grego, o Marte. E hoje nós sabemos, moléstias como satirias e priapismo estão ligadas a problemas, né, de disfunção sexual. Né? Sátiro em grego quer dizer inchar. A pessoa, o homem vitimado pela satiríase, ele permanece, né, sempre a ponto de uma ereção, mas é uma ereção que nunca se consuma, nunca sai. É o inchaço. Sátiro quer dizer inchar. Satiríase é aquele inchaço do órgão fálico que impede a consumação, isto é, a ejaculação. Uma doença terrível. E o priapismo, né, é uma ereção constante. Príapo é um deus grego, um deus asiático. Ele simboliza essa energia toda da natureza. E Príapo, esses deuses aparecem quando somos testados para mudar de vida. Pan, por exemplo, é um deus entre a figura humana e animal, né? Um lado peludo, orelhudo, né? Uma figura com patas e cascos, e ele é o teste
que nos é imposto quando passamos do conhecido para o desconhecido. Pan quer dizer em grego a chamada do grande todo. E o pan às vezes aparece para você quando você quer mudar de vida, né? Quer, enfim, morrer para uma situação de vida e nascer para outra, ele aparece testando você. O grito dele nos paralisa, né? Terrível esse grito, né? Cria a chamada síndrome do pânico, não conseguimos nos mexer, transpiramos, temos distúrbios digestivos, sudorese, parestesias, e o pan nos imobiliza, vamos para casa e nunca mais saímos. É a famosa síndrome do pânico, né, que está em moda hoje. Pan é esse teste. Quer dizer, para você mudar, você tem que convocar essa vida instintiva, essa energia que fica provisoriamente contida, educação, sociedade, superego freudiano, como queiram. Mas a gente segura, mas de vez em quando a besta tem que vir. Ela é convocada nas mudanças, não adianta intelectualizar o processo. O intelecto não muda nada, só complica. Então você vai puxar estatística, você vai fazer um monte, vai analisar, vai fazer um monte de coisas. Mas na mudança quem tem que se convocar é essa besta que está aí, né, que você nunca perdeu. Você tem os dois caninos e um toco de rabo lá atrás. Heranças daqueles tempos. E de um andar, né, em 4 patas. Exatamente. Essa besta, ela existe, não pode ser contida, destruída, não tem meditação, não tem nada desse papo, olhar para a parede, não tem nada. Tem que lidar com isso. Né? Tem que chamar isso, senão você não sai. Senão você não muda. É evidente. Ele é quem traz esse ímpeto que vem lá do fundo, né? Agora, o intelecto vai dar um balizamento para isso, sem dúvida. Bom, cavalo, cão, javali, o abutre são animais relacionados com o Ares, com Marte, essa coisa toda. E algumas ideias do nosso Marte no mapa, como nos afirmamos, né? Muito interessante pegar o Marte em Leão, como é que ele se afirma. Pergunte para quem tem Marte em Leão, está doendo? Não, que nada, tranquilo. Tiro de letra, né? Precisa passar uma imagem poderosa com relação à ação, como você se afirma. Marte em Peixe se afirma, ou vai dormir, ou chora. Marte em Peixe se afirma também, por vias indiretas, mas se afirma, hein? Prestem atenção. Pode não pegar de frente, mas pode ficar pegando por trás, falando coisinhas e tal. A agressividade dele vem por aí, embora na frente as lágrimas escorram, sem dúvida. Quem tem Marte em Peixes precisa dormir bem, e muito. 10 horas começa a ser bom para Marte em Peixes. Marte, Netuno, etc. Aspectos dissonantes. Aprender a lidar com a energia, né? E Marte em Libra. Outro problema para a afirmação de Marte em Libra. Eu posso me afirmar como você deseja. Ou Marte em Libra, ou eu faço médias, ou eu trabalho colaborando. Marte na 7ª pode dar um parceiro tremendamente colaborador, mas pode dar um tremendo criador de caso. Vai depender de como você administra esse Marte. Muito interessante, que vai depender muito da relação de Vênus no mapa. Eles sempre dialogam, né? Vênus, em temas às vezes femininos, será a relação paterna, esse Vênus-Marte, Vênus-Saturno. Vênus tem muito a ver com esse amor experimentado com relação a essas figuras masculinas. Daí você tira conclusões. Como nos defendemos? Já vi Marte em Touro se defender. Então, o sarcasmo de Marte em Escorpião é proporcional àquela agressividade que fica contida. Quanto mais eu não consigo liberar a minha agressão, mais aumenta o meu sarcasmo, a minha ferocidade. Marte em Sagitário é lá. E a pedra aqui é o tropeção. Dá muito disso. Guerra Santa, dá tudo isso, né? Marte em Aquário, como eu digo, parece aquela música do Frank Sinatra, My Way, né? Quer dizer, eu quero fazer como eu quero e como eu pretendo e não quero tutelas, não quero que ninguém... Dá um Marte inventivo, evidentemente, né? 2 filhos dele, Phobos e Deimos. De repente você topa com essa gente. O trabalho sujo.
O problema de Marte com o sexo como pecado, como culpa. Quincúncio é causador de doenças, de decepções. Quincúncio faz muito mal à saúde. Sexta e oitava. Energia. Os signos de fogo, né, que vão indo e tal. Conquista de um ego. Mas você tem que entender que a quinta casa, o Sol leonino, ele é de 3 tipos, ele tem um caráter extremamente devastador, tão possuído, tão mainômenos, da Eurídice, a amada de Orfeu.